tudo bem? Nós vamos agora aprender a fazer o projeto de Páscoa no celular, né, no Pixelab. Eu já coloquei aqui a minha área de trabalho, né? Já coloquei o tamanho da imagem, da minha folha, já tá tudo certinho. 3508-2480, ok. Eu já baixei também os moldes e os elementos lá no Drive. Então, eu vou começar a importar. Aqui em Downloads. Certo, pra gente poder ver. Ela colocou lá o gabarito, né? E o molde da caixa. Eu vou usar o gabarito que ela tem colocado para mostrar como a gente vai usar ele, porque ele já tá do tamanho exato da caixinha, né? Então, eu vou colocar aqui, gabarito caixa bis, PNG. Ele tá todo transparente, ó, né? Ok. Então, quando a gente importa ele, né, coloca aqui a imagem, ele tá pequeno. Mas, sabendo que a nossa folha está A4, a gente vai fazer o seguinte. Nesta bola aqui que a gente puxa, a gente vai colocar ele do tamanho da nossa folha A4, porque o molde já está certinho no tamanho A4, certo? Ó, pronto, ele tá todo preenchido. Ah, eu não quero usar o gabarito, porque tem o nome projeto, curso, coro no papel e tal. Tudo bem. Mas como a gente vai usar esse gabarito, só vou mostrar pra vocês. Tá aqui o gabarito que ela fez. E eu vou importar agora. Eu vou só bloquear ele pra não mexer. Eu vou importar agora o molde. Só pra vocês verem como é que a gente vai usar esse gabarito. Ó. Caixa bis. Da mesma forma. Tá tudo transparente. O que eu vou fazer com este molde e aqui atrás é o gabarito. Por isso que eu disse que eu vou usar o gabarito, porque ele já tá do tamanho. Ó, se eu pegar aqui a caixinha e puxar ela no tamanho da folha A4, olha o que acontece. Ela tá desproporcional. Ó, tá passando aqui em cima. Se eu puxar ela todinha no tamanho da folha, não vai dar certo. Por isso, ela coloca o gabarito. Então, ó, tá aqui o molde. E embaixo é o gabarito. Eu vou ajustar o meu molde ao gabarito, ó. Ajustar ele para que o meu molde fique tal qual a imagem de baixo, ó. Preciso aumentar mais um pouco, certo? Por isso, se você, no caso de outras caixinhas, se você tiver uma caixinha para você se basear, você pode fazer a mesma coisa. Pega o molde, pega a imagem da caixinha e bota lá por cima, ó. Tá aqui. Se eu fosse usar o molde, seria assim, desse jeito. O gabarito embaixo e o molde por cima, até eu encaixar ele perfeitamente no gabarito, certo? Já mostrei como é que faz, mas eu não vou usar ele. Vou deletar. Aqui, ó. Só mostrei como é que vocês vão se basear o gabarito com o molde. E percebe lá que o molde tá certinho, né? Todo detalhadinho e tal. Vamos aqui aplicar as formas. Pra gente poder depois colocar as texturas, né? Que são os nossos elementos, papéis digitais. Então, a caixinha aqui é fácil, né? Pelo que eu vi, elas são vários retângulos. Então, a gente vai posicionando o retângulo aqui. Eu já vou... Ó, o retângulo tá selecionado, eu já vou pra textura. Textura. Vamos aqui, eu baixei... Eu tô no verso, né, da folha. Vou usar o mesmo que foi usado na live. Ó, carregou aqui. Vê que ele tá bem pequenininho. Vou ver se aumentando a escala fica do tamanho bom.
ficou mais ou menos. Eu acho que eu vou cortar ele pra ele ficar maior, os motivos, isso aqui, ó. Tá muito pequenininho. Eu tô achando, porque essa caixinha eu tô fazendo pra mim. Então, eu vou selecionar novamente o papel digital, o 11. Esperar aqui carregar. Aqui eu vou fazer isso. Cortar ele bem aqui pela metade, porque eu quero que fique bem aparente o motivo. Percebe que ele ainda ficou pequeno, né? E agora, quando eu aumentar a escala, ó, 175, tá bem grandinho as coisas. Deixa eu ver, só dar uma olhada aqui, que isso aqui é o verso, né, da caixinha. E eu tô vendo que só ver um detalhe. Vai ficar de cabeça pra baixo o meu coelhinho. Aí. Né, por conta dos balões e é o verso da caixa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou girar. Pra quando fechar a caixa, né, a gente já imagina a caixa montada. Essa mesma forma eu vou copiar, certo? E vou girar novamente, ó. Eu poderia ter copiado logo ela antes de girar, né? É uma opção. Para que essa fique com os coelhos certos. Então, esse lado é minha frente, os coelhinhos vão ficar, né? Os balões, tô me baseando pelos balões. Fica assim. E aqui o verso, né? A costa, a gente bota de cabeça para baixo. Vou só colocar os moldes não, textura para trás. Certo. Bem aqui é o espaço que a gente vai fazer aquele corte, né? Mostrado na aula. Vamos aplicar outra textura. Eu vou só copiar. Como ele é uma caixinha só de retângulos, eu só vou copiar e mudar as texturas. Só aqui, copiar logo a de baixo, que é o mesmo tamanho, certo? Agora eu vou mudar a textura. A minha textura aqui das laterais da caixinha, eu vou escolher diferente da aula. Eu escolhi esse cor de rosa de coração de chocolate. A minha caixinha vai ser rosa. Certo. Agora eu vou cortar, né? Que eu quero. Sempre que você quer um motivo da textura do papel digital bem evidente, você corta. Porque mesmo que, por exemplo, se você colocar inteiro, vai ficar, mesmo aumentando a escala, vai ficar muito miudinho. Agora eu vou aumentar. Ó, percebe que essa aqui já ficou de cabeça pra baixo. Mas não tem importância, né? Porque vai estar no sentido da caixinha. A mesma coisa, ó. Como eu copiei logo, isso aqui eu vou deletar e vou copiar essa. Certo, essa aqui vai pra cá. E vou ajeitando. Uma coisa que eu poderia fazer aqui deixa eu tentar ajustar aqui. Eu poderia estender, ó, ele aqui até, porque esse aqui vai ser cortado. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, nessas laterais. Eu vou fazer uma desse jeito, só colocar o molde pra frente, pra poder enxergar, ó, né? Eu poderia fazer isso, como eu já estou fazendo, porque isso aqui tudo vai ser cortado, esses excessos, né? Aqui e tal, aqui das laterais vai ser cortado. Peraí, ainda tá faltando aqui. Se vocês quiserem ajustar certinho, dá um zoom pra encaixar a forma direito no molde. Esse aqui de cima, eu vou
aplicar uma forma para que tentar encaixar direitinho aqui. Ok, bora lá. Uma forma, vamos procurar esse aqui, ó. Vou tentar usar esse pentágono, esse que tem 5 pontinhas. Eu acho que também daria certo um triângulo, mas eu vou tentar esse. O triângulo, no caso, você colocaria, né? E cortava ele depois. Eu também vou cortar esse, mas eu vou tentar... vou usar esse aqui mesmo. Textura. A decoração. Corto. Ó, né? Ok. Vamos ver aqui. Exato. Aumenta a escala para ficar do tamanho da outra. Ok. Ai, como é que eu vou colocar aqui? Vou esticar ela bem aqui pra baixo. Ó, usei essa aqui, estiquei pra baixo. O que eu vou fazer com ele agora, eu vou cortar. Com essa forma selecionada, eu vou cortar ela, já com a textura. Então, eu vou fazer isso, ó. Corto ela pela metade, até mais da metade. Desta maneira. Ok. Ó, ficou só uma abinha. Eu vou girar. Vou estreitar, tô usando as laterais, não tô usando o círculo maior, tô usando as laterais para poder fazer que ela encaixe direito. Ó, vou dar o zoom. Aqui, ó, zoom. Certo, ó. Vou colocar ela pra baixo, pra gente ver direito como fazer isso aqui. Ó. Aqui, no caso eu vou me basear pela de baixo, vou fazer isso, ó, deu certinho, viu só? Mas um detalhe, minha textura ficou minúscula, ó, e ela tá em 205, então o que que eu vou fazer? Vou mudar a minha textura, vou cortar ela um quadrado aqui. Sim, tá aqui, né? A meu papel digital. Eu vou fazer isso, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Porque o espaço que eu vou colocar ele é minúsculo, né? Em comparação ao molde. Então, pra eu ter o tamanho da minha textura, as imagens, né? Do mesmo tamanho da caixa, eu tenho que fazer isso. Eu corto aqui, dou um ok. Tá todo embaçado, porque tá no zoom. Ó, tá embaçado aqui, mas quando você imprimir vai ficar bom. Não se preocupe com isso. Ó, aqui eu vou copiar ele e colocar do outro lado. Quando a gente copia também no Pixelab, fica embaçado as coisas. Assim. Eu nem lembro se isso aqui tem, se é assim mesmo. Agora me deu a dúvida, né? Eu acho que não tem na caixinha original essas abinhas que a gente tá tendo tanto trabalho pra fazer. Certo, mas eu mostrei das duas maneiras como faz, né? Eu prefiro fazer assim, é menos trabalho. Eu prefiro que dá menos trabalho pra mim. Aqui, né? Essa parte com certeza não tem, agora que eu tô lembrando da caixinha original. Então, nós vamos pra cá, pra esse lado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar. Eu copiei esse, ó. Copiei esse e vou cortar aqui. Simples assim. Aumenta a textura. Ó, que já não ficou do tamanho que eu tô usando.
e aplico aqui. Mesma coisa, ó, no gabarito não tá aparecendo, mas eu lembrei que tem um fechamento bem aqui, porque na live a Rivanha colou 2 vezes, né, desse lado. Então, eu já sei que tem uma aba aqui, então eu vou copiar e aplicar ela bem aqui. De fato, não precisa dessas abinhas. A gente fez, né, mas eu vou tirar, porque não tem, né, não? Ela é em branco. Oh, meu pai. Desfaz. Espera desfazer. Certo. Não. Aqui essa. Mas mostrei como é que a gente faz, né? Nesse passo. Pelo menos valeu alguma coisa. Sim, aqui eu só vou estreitar novamente. E esse aqui vai, copiei mais uma vez, ó. Essa forma aqui eu copiei, porque ela vai pra tampa da caixinha, ó. Certo? Dessa maneira. Tá tudo fora de ordem. Eu vou deixar essas extremidades pequenas, mas vocês têm que fazer o que eu disse. No caso é isso aqui, ó, textura. Tá pequenininho em comparação a isso. Aí você decide, ou você deixa pequeno e reduz a escala desse, ou tem o trabalho de novo e aumenta a textura, certo? Aí você escolhe. Eu, por enquanto, vou reduzir a textura aqui, ó. Ó, ficou mais parecida, né? Eu vou ter 145, ok. Molde pra frente, porque eu não tô conseguindo ver as... Certo. Ó, tem coisa que tá passando, que não tá encaixada direito. Eu vou dar o zoom pra ficar perfeitinho. Ok. Aqui eu só tô regulando aqui, tá? O gabarito não tem essa raba, mas eu sei que tem porque na aula ela colou. Vamos pra baixo. Pro lado. Pronto. Em tese, aqui faltou um espaço. E tem que ter olho biônico nesse Pixilab. Peraí. Acho que foi. Pronto. Ó, meu pai, vem aqui, faltou. Eu só tô ajustando as formas direitinho no molde. E como ele é cheio de partes, então tem que, pra ficar bonito, tem que fazer bem feito. Isso. Exatamente. Então, essa é a base da nossa caixa, né?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou bloquear tudo, cadeado em tudinho, para quando eu colocar agora os elementos, né, não sair nada do lugar. Antes disso, eu vou aplicar uma forma quadrada, ó, ainda branca. Eu vou subir aqui, ó, raios. Em raios que tá 0%, eu vou aumentar ele, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui com esse mouse. Eu vou aumentar raios 16, 17, 21. Acho que é mais. 28. O que que eu tô fazendo aqui nesses raios? Eu tô arredondando os cantos do quadrado para colocar aqui nesta área que a gente vai fazer o corte. Ok, não precisa de contorno. Eu só vou fazer isso, ó. E vou tentar encaixar aqui. Eu vou fazer o seguinte, para poder enxergar direitinho ele. Se eu colocar para trás, eu vou colocar o molde para frente dele, ó. Apenas dele. Ele tá aqui, o molde. Opa. O molde está aqui e essa é a forma que eu tô trabalhando com os cantos arredondados, que vai ser o corte, né? O vazado. Então, ó, pra eu poder enxergar se tá certinho, que eu vou ver que não tá, abaixo aqui. Acho que foi, vamos dar o zoom. Ó, certinho, né? Certo, certo. Pronto. Viu como é possível? Quase tudo é possível aqui nesse Pixelab. O que eu faço? Cadeado nele também. Vamos agora para os elementos. Porque a caixinha base já está praticamente pronta. Aí no próximo é só fazer a alça, né? Que eu também vou usar o gabarito na alça. Não vou usar o molde, no caso que ela colocou. Vamos, o que que eu quero? Os elementos. Importar os elementos. Vamos seguir mais ou menos o que a Rivânia fez, né? O chocolate derretido, que eu achei lindo ele também. Eu tô fazendo esse corte, porque eu não gosto de excesso. Vamos começar daqui. Nessa parte aqui que você tá enfeitando, como eu digo, a frente, você pode dar o zoom e trabalhar no zoom, tá? Pra você enxergar melhor, pra não ficar passando. Ok. Diminuir mais aqui, certo. Porque mesmo a gente, quando tá selecionado, fica uma linha que às vezes a gente não consegue enxergar a linha do molde. Então eu vou trabalhar com zoom, peraí. Aqui. Ó. Isso. Bem aqui a linha, né? Ah, eu não fiz uma coisa. Eu não mudei a linha do molde. Vou já mudar. Ó, então ficou certinho com a linha do molde. Vou copiar. Mexi onde não devia mexer. Eu vou selecionar bem aqui. Ó, essa ferramenta que tem um lápis, você pode copiar quando você não quer mexer lá embaixo, ó, bem aqui, copiar.
ficar do mesmo tamanho, né? Tô pensando, o que que eu faço? Eu aumento... Se eu aumento ou se eu diminuo? Isso, vou deixar assim mesmo. Zoom, porque tá fora da linha. Zoom de novo. Ajeito. Saiu do zoom. Ainda não deu certo. Quando eu não quero tá dando zoom, eu vou aqui, ó. Está com a imagem selecionada. Eu vou em posição. Eu não gosto de estar dando zoom direto. Mudo aqui, ó, mover. Tá em 6, né? Eu vou pra 1. 1 com o meu elemento selecionado. Então, eu vou começar a mexer nas setinhas. Eu vou subir e ir pro lado esquerdo. Ainda ficou muito em cima. Mesma coisa, posição. 1. Desço mais um pouco. Isso, tô vendo um corte bem que eu não tô gostando. Deixa eu ver se foi agora. Deixa eu dar esse zoom aqui. Certo. Ai. Ficou um corte aqui que eu não sei se eu vou deixar assim. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Vou colocar esse pra frente. Melhorou. Eu não tô vendo mais o corte. Então, eu vou mesclar eles dois. Ó, seleciono aqui, né, os dois. E mesclo. Ok. Ó, ok, né, mesclou. Eu vou copiar e virar pra, né, virar ele. Posiciono. Vou o molde colocar pra cima, porque eu tô vendo que a linha tá muito fora da linha aqui. Vou usar aqui a posição 1 e vou abaixar. Isso mesmo. O que eu faço agora lembra que eu bloqueei o vazado, né? A forma que vai ficar vazada. Eu vou colocar ela pra frente dos chocolatezinhos, dos barradinhos, né? Isso aqui, na verdade, é um barrado. Ó, coloco ele à frente do barrado, porém, abaixo do molde. O molde continua aqui em cima, sempre. Ó, como ficou. Igual o da aula. Só que agora eu tô vendo que ficou muito grande, né, o meu chocolate. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim. Vai ficar o nome, né?
Certo, vamos continuar. Importar. Eu vou importar as flores, né? Vou importar também um coelhinho. Eu até peguei um coelho pra montar. Ó, peguei ele só, o coelhinho e um ovo diferente. Mas eu vou usar esse mesmo, né? Pra gente, ó. Vou usar esse mesmo que a Rivânia utilizou na aula. E já vou posicionando ele aqui, ó. Que como ele vai ser aplique, ele vai ser apenas isso aqui. Eu mexi no tamanho dele. Aqui. Certo. Pra quem tá chegando agora, eu vou dizer como é que faz o contorno de corte, né? Porque nem cortar assim perfeito só a prof. Ó, perdão, não disse como é que vai. Nessa mesma opção da imagem, você vai em contorno, habilitar. Ó, aqui. Você vai escolher a cor branca. Contorno tá na largura 2, né? Eu vou aumentar, ó. 3, 4 tá muito, vou deixar em 3. Certo. Coloquei lá o contorno, ele tá todo contornado, o coelhinho. Porém, se você colocar ele aqui no cantinho, não vai dar de ver. Então, a gente vai aplicar, ainda continuando aqui nessa mesma sequência, a gente vai aplicar a sombra. Sombra, habilitar, tá escura, você vai diminuir o raio do borrão, tá em 10, você vai botar pra 0, ok? Diminuir um pouquinho, ó, apareceu, tá pronto pra cortar. Você também pode deixar o raio cor de rosa, como ela falou na live, pra você não ficar aquela linha escura. Você pode aplicar um rosa, um contorno rosinha, um rosé. Vou deixar esse rosa bem claro. Ó, pronto. Tá bem aqui no cantinho pra eu cortar quando for imprimir a caixa. Aqui as rosas que, né, a gente vai colocar bem aqui. Elas são bem aqui nessa posição, pode só baixar mais, né? Oh, meu pai. Quando eu aperto algo que não era, eu prefiro desfazer do que eu tentar ajeitar, porque eu tentando ajeitar fica pior. Ó, minhas flores aqui. Ah, mas ficou sobrando embaixo, ficou sobrando na lateral, né? Vamos agora pegar o elemento das flores, né? Aquele que ficou de canto. Aqui. Vou deixar ele assim, né? Vou só posicionar ele. E como nós não temos power clip dentro, eu vou cortar. Eu vou olhar aqui onde precisa cortar, ó, aqui, né? E aqui. Então, eu vou cortar ele, ó. Aqui. E aqui. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Não deu, por quê? Porque ele é assim, né?
Aí, como não deu certo o nosso corte, eu vou desfazer, né? E vou fazer o seguinte, com ele tá aqui na posição, ele vai ficar assim, só chegando mais um pouco, pra dar espaço pro nome Feliz Páscoa aqui, viu? Vou diminuir mais um pouco. Então, como é que a gente vai cortar essa parte aqui, né? Pra ficar certinho, que nem o que é feito no couro. A gente vai selecionar essas duas partes aqui, ó. Essas duas partes a gente vai colocar pra cima, mover pra cima, pra ficar escondendo essa parte e esta, assim, ó. Nós vamos aqui nesse quadrinho e nós vamos ver qual é essa aqui, ó. Então, ela vai ficar... Deixa eu ver se eu consigo colocar aquela pra trás. Aqui, ó. Já escondeu uma parte. Eu vou ver qual é essa aqui. Como é que eu sei qual é? Porque aparece essas bolinhas. Quando aparecem essas bolinhas é porque é o objeto selecionado. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou subir ele. Ou também pode ser assim. Vou continuar subindo. Certo? E o molde que ficou lá embaixo, eu vou subir também, tá? Então, a florzinha ficou por trás das duas formas, né, que a gente colocou mais lá atrás, pra poder ficar escondidinho. Agora eu vou colocar só o nome aqui em texto, Feliz Páscoa. Aí vocês podem baixar os outros elementos, né, e colocar, enfeitar com as patinhas. Feliz Páscoa. Deixa eu ver se eu não tenho fontes bonitas aqui. Não tenho. Mas eu vou pegar uma aqui só para assimilar. Aqui, né? Eu vou mudar a cor. Com minha caixinha rosa, eu vou tentar fazer assim a cor, com um contorno branco. Eu vou aumentar aqui o contorno, né? Botar aqui 5. Aumentar aqui a cor desse... Aumentar não. Deixar a cor mais forte. Posso colocar um sombreado também. Ó, posso colocar um sombreado rosa. Deixar isso assim, mais claro. Deixa eu só colocar o alinhamento centralizado. O espaçamento, percebe que ficou muito espaço? Vou colocar aqui espaçamento de linha. Ok.
praticamente é isso. Aí vocês podem colocar mais acessórios, né? Acessórios não, mas mais elementos aqui na caixinha. Aqui na lateral que ela colocou, né? Tem as patinhas, tem passarinho. Então vamos ver aqui como é que vai ficar com o vinhote certinho, viu? Eu já vou deixar ele aqui na lateral. E a caixinha praticamente é isso aqui, certo? Para você fazer a parte da alça, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esconder esse olhinho, tipo que ocultar, né? Esconder o objeto. Eu vou utilizar essa mesma área aqui, eu só tô escondendo, como eu falo, os elementos, né? Tá tudo ocultado. Agora eu vou deixar só uma porque deixei só uma e vou desbloquear ela. Vou aqui importar. Vou pegar o gabarito da alça, ó. Gabarito caixa bis alça, porque ele já tá do tamanho certo. Ok, não vou mexer em nada, ok. Aqui, vamos colocar ele do tamanho da página A4. Só centralizar ele direitinho. Ó. Pronto, o máximo que foi, né? Então, aqui tá faltando um pedacinho, mas a gente sabe que são duas partes iguais, certo? Vou bloquear ele aqui. Ok, vou pegar esta forma e já vou reduzir ela aqui. São duas partes iguais. Vou fazer isso aqui. Certo. Deixa eu ver. Sim, senhora. Só ver aqui uma coisa que eu mexi. Ele já tá do tamanho correto. Isso. Vou mudar a textura, né? Vou colocar uma textura pra alça diferente. Escolhi esse rosa listrado. A mesma coisa. Vou dar um corte aqui nele. Ok. Ele ficou no comprimento. Eu vou deixar assim mesmo. Mas se você quiser que ele fique em outra direção, você só vai fazer isso aqui. Vai diminuir e vai alargar. Assim, ó. Assim. E assim. Aí aumenta a escala, gira. Se quiser em outra posição. Ó. Certo? Isso. Feito isso, você vai você pode agora mesclar, né? Essa forma aqui com a textura e fazer cópias agora. Ou então, você sabendo que tem que dobrar ao meio, você apenas pega esse, porque esse aqui é um gabarito, né? Você vai pegar ele aqui e vai posicionar só a forma, sem o gabarito, e copiar, ó. Sabendo que você vai imprimir e vai dobrar ele ao meio. E aí a alça, né? Colar, conforme ela fez na aula. E praticamente a alça é isso. Aí você vai ver a quantidade, pode colocar aqui a quantidade.
né? E essa é a caixinha da Páscoa, né? Vocês podem colocar mais elementos, enfeitar aqui atrás, nas laterais, se for o caso, tá bom? Mas os elementos principais são esses e a maneira de fazer. Sombreado, a letra, tá bom? Aí vocês fazem conforme achar que ficar mais bonito, tá certo? Até a próxima aula.